Graça e paz, irmão. Deus abençoe ricamente os irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vou contar um pouquinho sobre experiências sobrenaturais com o Senhor, amém? Mas antes de eu entrar na experiência, eu gostaria de enfatizar um pouquinho sobre a passagem bíblica que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 16, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? O apóstolo Paulo, quando ele vai narrar, ele vai direcionar essa palavra, ele está direcionando principalmente para a igreja, ele está falando de algo espiritual, amém? Embora o dardo inflamado, ele está trazendo alusão, alegoria, irmão, que o dardo é como se fosse uma flecha, só que uma flecha inflamável, uma flecha que traz inflamação, uma flecha, os dardos inflamados, amém? Ou seja, o que é inflamado? O álcool é inflamado, amém? Combustível é inflamado, tem várias coisas que são inflamáveis. Então, aquela flecha em contato com o inimigo vai inflamar algo. Agora, no quesito espiritual, o dardo inflamado é tudo aquilo que nos atinge, espiritualmente falando. Você é formado de corpo, alma e espírito. Pastor Bruno, o que é seta? O que é dardo inflamado? O que é a seta? A primeira coisa que precisamos entender, como você é formado de corpo e alma e espírito, você é uma pessoa que percebe não somente no físico, você também percebe as coisas espiritual. Ainda que você esteja dormindo espiritualmente, mas você pode ter uma certa percepção, ainda que seja uma certa percepção tão rasa, amém? Então vamos entender aqui. Essa seta a qual o inimigo ele tem lançado contra a igreja, contra pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer que é combatida essa seta somente com o escudo da fé, dando a entender que esses dardos inflamados, geralmente, na maioria das vezes, está ligado a tudo aquilo que vai causar dúvida, que vai abater a sua fé, amém? Ou vai tirar você do propósito daquilo que Deus quer fazer. Amém? O problema é que muitas vezes, irmãos, as pessoas elas não sabem, elas até falam, aquilo é seta, mas elas não têm ideia o que é seta. A seta, irmão, na maioria das vezes, irmãos, tá ligado o quê? Vamos lá. O diabo ele sopra informação no mundo espiritual e a tua alma, o teu espírito humano capta aquelas informações e aquilo pode resultar em pensamentos na tua mente. Exemplo, pensamento de dúvida, pensamentos que vai contra o propósito de Deus. Do nada aquele pensamento começa a invadir o teu coração, invadir o teu pensamento, a tua mente, e você começa a querer desviar do propósito que Deus tem na sua vida. Tudo isso é seta, amém? E outra coisa também que é seta, sentimentos emocionais que provoca ira, provoca contenda, provoca pensamentos facciosos. Aí muitas das vezes a pessoa ela acorda de manhã com uma vontade de sumir, uma vontade de matar, uma vontade de destruir, uma vontade de fazer o mal. E muitas vezes ela não sabe que esse desejo, as emoções do jeito que ela está se encontrando, aquilo pode ser resultado de uma influência maligna, de um dardo inflamado, de um ataque espiritual, de uma opressão diabólica que está oprimindo a tua alma, ou está oprimindo o teu espírito humano. Amém? Lembrando, o apóstolo Paulo disse, santificai no corpo, na alma e no espírito. Você tem um espírito humano, você tem um corpo, você tem uma alma. E essa alma está ligada às tuas emoções. E muitas das vezes, o que o diabo quer fazer, irmãos, muitas vezes o que o diabo quer fazer é que você pensa que é de você mesmo, amém? Um exemplo, eu não estou aqui falando que você não possa ter desejo que vem de você mesmo, não estou falando isso. Eu não estou falando que toda vez que você fica irado, quer dizer que é demoníaco. Eu estou dizendo que na maioria das vezes, sentimentos de ira, sentimentos de contenda, sentimentos facciosos que brotam do coração do nada, você começa a ter aquela revolta, aquelas lembranças de coisas ruins. Isto é seta, amém? Então vamos entender aqui. Você entendeu que seta, agora qual que é a base bíblica que eu dou para falar que a seta pode ser um ataque emocional contra você? Lembra de Saul? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Samuel, que o rei Saul, em dado momento ele desobedece a Deus, Deus rejeita ele, e um espírito mau da parte do Senhor começa a perturbar ele. A Bíblia fala que ele estava atormentado por um espírito mau. E a Bíblia vai dizer que ele dava crises de raiva
em consequência do contato com aquele demônio, com aquele espírito da maldade, com aquele espírito mau. Saul, ele começou a dar crise de raiva de tal maneira que ele pegou uma lança e tentou encravar contra Davi. Davi se desviou e a lança bateu na parede. Então você vê que realmente o mundo espiritual, os demônios, eles têm a capacidade de influenciar, amém? A pessoa de tal maneira, a pessoa dá crise de raiva, amém? Então, biblicamente falando, é possível demônios influenciar a pessoa e atingir as emoções da pessoa. Agora vamos entender a questão dos pensamentos. A pessoa começar a pensar algo e falar coisas contra a vontade de Deus, ou até mesmo falar coisas que aparentemente, pela lógica humana, parece que está tudo normal, parece que está tudo ok, mas na verdade são pensamentos, são setas demoníacas. Quer ver um exemplo? Pedro na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o próprio Pedro, Jesus falou assim, olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém e padeça perante os anciões, perante os mestres da lei. Era necessário isso aí, irmão. Era necessário ele padecer. Amém? Só que ele falou, eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que acontece? Pedro, quando ouve aquelas palavras de Jesus, Pedro tomou a palavra. Pedro pegou Jesus à parte e falou, mestre, Jesus, tenha compaixão de ti. Você não vai morrer não. Você não vai para a cruz não. Só que as palavras de Pedro, se você olhar pela lógica humana, parece um conselho bom, parece um conselho natural, um conselho assim de um amigo, um conselho de alguém que ama Jesus. Mas o conselho de Pedro era um dardo inflamado, era uma seta, era uma informação que a alma de Pedro capturou no mundo espiritual, que o próprio diabo estava influenciando Pedro. E Pedro então recebe aquela informação no mundo espiritual, de uma influência maligna, e fala para Jesus, Jesus, tenha compaixão de ti, não vai para a cruz não. Agora a pergunta é essa, irmão, vamos usar a cabeça aqui. Você acha que Pedro ouviu uma voz audível no ouvido dele? Não. Pedro, ele foi influenciado, amém? E se essa influência veio até Pedro, com certeza atingiu os pensamentos dele. O diabo às vezes ele não vai saber o que está pensando, mas no mundo espiritual ele pode estar falando, e os teus ouvidos espirituais estão ouvindo, e automaticamente atingir a tua mente. Porque o mundo espiritual, talvez a tua carne, o teu corpo físico, não capta essa informação aparente, mas a tua alma e o teu espírito humano está ouvindo as informações no mundo espiritual. Amém? Pedro ali, ele ouviu a voz do diabo no mundo espiritual, só que Pedro não tinha noção que era o diabo que estava falando. E a informação atingiu o quê? A mente de Pedro. E Pedro falou para Jesus algo que poderia colocar em risco a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Cristo morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia. Amém? Ele ressuscitou em carne, amém? No corpo glorificado. Mas o que Jesus, quando veio aqui para a terra, irmãos, até gaguejei um pouquinho aqui, amém? Quando Cristo veio cá para a terra, o propósito dele é o quê? Anunciar o evangelho, pregar as boas novas, amém? Trazer o ano aceitável, anunciar o ano aceitável ao Senhor, trazer libertação aos cativos. Mas o principal propósito dele era remir a humanidade, remir o homem por meio do sacrifício do teu sangue, do teu corpo. Era necessário ele morrer, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então era necessário isso aí. Só que Pedro está falando assim, olha Jesus, não morre não, não vai para a cruz não, não vai para Jerusalém não, você vai passar, não vai não. Jesus olhou para Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás. Agora, se é eu e você ouvindo isso, o que você ia pensar? Ô Pedro, não, eu tenho um propósito, Pedro. Eu sei que você está pensando isso aí, mas na verdade, Jesus discerniu que Pedro, ele não estava possesso, mas Pedro estava sendo influenciado a estar falando palavras que vai contra a vontade de Deus. Então, irmãos, os dardos inflamados do maligno, trazendo para o lado da prática, às vezes está no trabalho, ou está na igreja, está em algum lugar, vê uns pensamentos, vê uma inspiração estranha, uma vontade assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja. Quer saber de uma coisa? Eu vou adulterar. Quer saber de uma coisa? Eu vou sumir.
Quer saber de uma coisa? Eu não estou acreditando nada de Bíblia, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia. Esses pensamentos que entram no teu coração, às vezes, na maioria das vezes também, pode não ser seu. Pode ser influências malignas. Pastor, mas como é que eu vou combater isso? Pela fé. Amém? Então aprendemos o quê? Que esses dardos inflamados do maligno podem atingir o emocional. Saul, em contato com aquele demônio, aquele espírito mau, Saul, as emoções de Saul ficavam à flor da pele. Um exemplo, você acorda, irmão, isso existe. Você acorda de manhã com estresse, uma ira, mas você olha para um lado, olha para o outro, tá tudo normal. Amém? Tá tudo normal, mas do nada brota em você um sentimento de ódio, um sentimento de ira. Às vezes você olha para uma pessoa e dá uma vontade de você voar naquela pessoa, coisa do tipo. Isso é demônio, isso é espírito maligno. Amém? Isso aí é influência maligna, o diabo, irmão. A própria presença de Satanás, quando ele se aproxima de você, ele pode provocar sentimento de medo, de ódio, de rancor. Então, a dimensão diabólica é colocar isso aí, ó, medo, amém? Ódio, rancor, amém? Tudo isso aí, na maioria das vezes, é a presença de demônios, amém? Saul, quando era em contato com aquele demônio, ele ficava irado e queria cravar sobre a vida daquela situação de Davi, amém? E a questão de Pedro estava sendo influenciado na mente. Pedro conversou normal, falou: Jesus, você não vai morrer na cruz não, tenha compaixão de ti. As palavras de Pedro não eram uma palavra com ira, não eram palavras com ódio, pelo contrário, eram palavras de compaixão, aparente compaixão, mas na verdade eram palavras usadas por Satanás. Então, irmãos, aprendemos que o diabo pode influenciar a pessoa nos pensamentos, sim, amém? Ele pode até não saber entender o que você está falando, o que está pensando na verdade, mas no mundo espiritual, só o fato de você ouvir a voz do diabo no mundo espiritual, às vezes, quando Deus permite, automaticamente a tua mente vai passar aquilo que ele está falando. Aí você vai pensar que é de você mesmo, mas na verdade são setas, amém? Então falamos da seta na alma, que pode atingir o teu emocional. Falamos da seta dos pensamentos, né, que pode colocar dúvida, ou palavras, ou atitudes que você pode se colocar contra a vontade de Deus. E existe também, irmãos, as setas de doenças, enfermidades, amém? Vou dar um exemplo, por exemplo, certa feita na minha vida, tem um carro parado ali, certa feita na minha vida, irmãos, eu lembro que eu tive um sonho à noite, e no sonho à noite eu estava em espírito, e eu orei por uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa endemoniada, irmãos, eu peguei e expulsava aquele demônio, na autoridade de Jesus. E aquela pessoa, ela tinha aqui no ombro, aqui uns caroços no ombro. E eu orava, repreendia, aqueles caroços sumiam. O demônio saía. Quando eu acordei de manhã, o que aconteceu, irmãos? O meu ombro aqui estava latejando, ao olho nu, aqui vibrando o ombro. Eu acordei pela manhã, dobrei o joelho, podia aceitar aquela aparente enfermidade. Eu peguei e repreendi, irmão. Comecei a falar com Jesus, falei assim: olha, Deus, a tua palavra diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Quando eu falei esse versículo com fé naquele momento, eu senti como se fosse uma unção passar nas minhas costas, no meu corpo, e aquilo desapareceu do meu ombro. Ou seja, eu cheguei à conclusão, aquilo era uma seta, era um ataque espiritual. Só que se eu tivesse aceitado aquilo, o que ia acontecer? Aquilo ia ficar comigo. Só que eu bati o pé pela fé. Pela fé no quê? Na palavra do Senhor. Tem momento que a nossa fé, ela tá bem rasa, viu, irmãos? Ah, pastor Bruno, então quer dizer então que toda doença que nos atinge é uma seta, é uma doença espiritual. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe situações que são setas, são ataques espirituais para tentar te abater. Quer ver um exemplo? Você entra numa casa, chegou naquela casa, sua cabeça começou a doer. O que é isso? Setas. São ataques espirituais contra você. Ou você está captando informação no mundo espiritual. Amém? Quer ver um exemplo?
Você começa a orar por uma pessoa, interceder por aquela pessoa. Aí daqui a pouco a doença daquela pessoa começa a brotar na sua vida. O que é isso? Um ataque espiritual. Amém? Por outro lado, se você estiver revestido, estiver alinhado com Deus, amém? Não vai nem, o ataque nem vai surtir efeito em você. Amém? Às vezes vem bem suave, bem de leve. Amém? Agora, tem casos que o ataque ele vem, Deus permite. Ou tem situações que não é que Deus permite, é porque você está fraco espiritualmente. Quando a pessoa está fraca espiritualmente, qualquer flechinha que atinja ela já sente o baque. Por quê? Porque ela não está revestida da armadura. A pessoa não está se consagrando. A pessoa ela não tem uma comunhão com Deus. A pessoa ela não está, entendeu? De vez em quando não abre um jejum. A pessoa ela não tem um arrependimento, porque nós não somos perfeitos. Sinto muito dizer isso, mas eu, pastor, não sou perfeito, eu tenho defeito, mas uma coisa que eu busco fazer é estar sempre alinhando, se arrependendo. O fato de também nós não sermos perfeitos não nos dá o direito também de ficar pecando, porque a Bíblia vai dizer aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive pecando. Ou seja, aquela pessoa que ela teve encontro com Deus, ela nasceu de novo, ela não tem prazer no pecado. Ela pode até cair em algum momento, mas ela não vai ficar na prática do pecado. Ela vai se esforçar para não cair. Amém? E lembrando, a melhor maneira de você vencer o pecado é fortalecer nele. Porque se você não fortalecer em Deus, não adianta, você não aguenta. Amém? Então vamos entender aqui. As setas, elas podem ser atingidas no corpo, na alma, tem a ver com as emoções, e também na mente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Exemplos. Quantas das vezes eu ia fazer alguma visita num lar, numa casa, antes de eu fazer a visita, por exemplo, eu sentia sentimento de angústia no peito, uma angústia, um negócio estranho. Lembrando, essa angústia no peito, ela é duas coisas. Ou pode ser um ataque espiritual, de demônios tentando te bloquear, tentando te oprimir, e você tem que revidar em oração. Ou pode ser um alerta que o Espírito Santo pode estar fazendo você sentir, mas embora o Espírito Santo não é bem uma angústia que ele coloca, ele te dá tipo uma falta de paz. Por exemplo, é tipo assim, ó, você fica tipo inquieto, incomodado. É tipo um sinal vermelho que Deus te dá. É uma outra forma de percepção, mas é outro assunto. Agora entendendo assim, essa angústia que sente no peito, um sentimento estranho, sentimento de medo, de angústia, na maioria das vezes são setas demoníacas no seu físico, na sua alma. Amém? Então lembrando, o próprio Saul era influenciado por casta de demônios. Saul, pelo espírito mal, influenciava ele, dava crise de raiva. Então demônios, em algum momento, se a pessoa ela tiver alguma legalidade, alguma brecha, o diabo sim vai poder influenciar. Tem situações que a pessoa ela está firme com Deus, está alinhada com Deus, não é perfeito, mas está alinhada com Deus. Mas ela está enfrentando um nível de batalha espiritual tão grande que às vezes aquela caixa de demônio não está no corpo dela, mas aquela caixa de demônio está lançando as flechas. E aquelas flechas em contato no mundo espiritual contra você, às vezes vem um sentimento de abatimento, de desânimo, um sentimento de ira. Só que dá para controlar, porque o Espírito Santo ele vai permitir você passar por uma luta que você não venha conseguir suportar. Por outro lado também, o Espírito Santo te dá a capacidade de você recorrer às armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Oração, arrependimento, clamor, jejum, oração em línguas, leitura da palavra, entendeu? Louvor. Então, tem ferramentas. E automaticamente, quanto mais forte você tiver por dentro em Deus, as flechas do maligno nem tem efeito. É como se fosse o seguinte, vou explicar a você. Quanto mais forte você tiver no espírito humano, em Deus, é como se tivesse uma camada de proteção. Já viu aqueles desenhos que tinha lá? Hoje em dia eu nem gosto de assistir mais, né, irmão? Mas acho que era Dragon Ball Z, né, que fala. Eu não assisto mais não, viu, irmão? Mas assisto também. Cada um tem a liberdade com Deus, sabe o que é certo e o que é errado. Amém? Então vamos lá. Eu lembro que aquele desenho tinha pessoas que tinham como se fosse uma proteção em volta daquela pessoa, como se fosse um campo eletromagnético. É mais ou menos por aí.
Quanto mais forte você está em Deus, é como se tivesse um campo de proteção te protegendo. Mas muitas das vezes, esse campo de proteção, ele vai diminuindo. Quando você se afasta de Deus, quando você vai esfriando na fé, esse campo vai diminuindo. E dependendo do nível de obstáculo que você está enfrentando no mundo espiritual, a tendência é você sentir alguns ataques em proporções pequenas, amém? Ou às vezes não sente nada, sente só sente uma percepção que o Espírito Santo te dá, amém? Quer ver um exemplo também? Eu fui numa visita uma vez, chegando naquela visita lá, irmãos, o rapaz lá era muito incrédulo, ele era da igreja, mas ele era muito incrédulo, eu não conhecia ele não. Quando eu cheguei na casa, irmão, bateu no meu coração uma incredulidade, um sentimento de dúvida em relação a profetizar, em relação a dar lugar para Deus, que eu até estranhei. Mas eu senti que tinha uma coisa estranha. Aí quando eu fui descobrir, o negócio não era comigo, o negócio era com ele. Mas o campo de influência maligna que estava na vida dele, estava tentando me influenciar. Por exemplo, se eu estou mais forte no jejum, na oração, com comunhão com o Espírito Santo, lembrando, nós não somos fortes, nós somos fortes em Deus, Ele nos fortalece. Quando nós fortalecemos do Senhor e na força do seu poder, automaticamente parte do Senhor fica dentro de nós. E essa força, esse combustível que Ele nos dá, nos permite adaptar, nos permite a interagir com Ele e assim nós resistir os ataques espirituais. E muitas vezes, o que vai acontecer? Se a unção que está na sua vida estiver alta, você começa a influenciar as outras pessoas. Você chega perto da pessoa, aqueles demônios que estão no corpo da pessoa começam a ficar retraídos, começam a ficar recuados. Por quê? O nível de unção do Espírito Santo na sua vida começa a fazer com que a entidade que está no corpo daquela pessoa fique amarrada ou fica ali retraído. Amém? Por causa da autoridade de Jesus, o poder de Jesus que está na sua vida. Agora, quando aquela pessoa está muito carregada e você está fraco no espírito, está mais fraco, ao contrário acontece. A falta de paz que aquela pessoa está, começa a querer te influenciar. Aí quando você sai daquele lugar, você fica aliviado, você fica mais em paz. O que eu devo fazer então? Por isso tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar. Amém? Oração em línguas ajuda muito. Oração em português, clamor, amém? Vida com Deus. Às vezes no dia você não jejuou, não orou, não pagou preço, mas o próprio Deus garante naquele dia, te colocou uma fé especial, injetou em você algo naquele dia e você conseguiu fazer o trabalho que tinha que ser feito. Ainda que aquela luta espiritual era uma luta alta, mas Deus colocou um anjo à sua volta, amém? Então vamos entender aqui, o poder é sempre de Deus, mas a capacidade de buscar é nós. É nós que tem que fortalecer em Deus. É nós que tem que revestir de toda a armadura. Amém? Agora, esses dardos inflamados do maligno, irmão, o maior problema que o diabo tem feito com a igreja, com nós, às vezes, aconteceu comigo. Vinham uns pensamentos estranhos na sua mente e você achar que é de você mesmo. Aí você começa a pensar assim, mas isso é de mim mesmo. Porque como é que o inimigo vai implantar isso na minha mente? Irmão, infelizmente, você pode estar ouvindo coisa do mundo espiritual e vai atingir a sua mente. E o que acontece? Aí você pensa que vem de você mesmo, você fica abatido, fica frustrado. Em alguns casos a pessoa suicida, outros casos a pessoa larga tudo, outros casos a pessoa fica com inimizade, fica pensando coisas de outras pessoas que não tem nada a ver. Quer ver um exemplo? O novo convertido da igreja que eu estava pastoreando antes, olha que eu ajudei o rapaz. O rapaz viu eu orar pelo pai dele, o pai dele manifestou demônio, aí nós fizemos um trabalho de libertação. O rapaz ele não viu nenhum mau testemunho naquele tempo, não dei nenhum mau testemunho naquele tempo, no começo, amém? Nenhum, ele não viu nada de mau testemunho, sempre dando um bom exemplo. O que acontece? Lógico que tem imperfeições, viu, irmãos? Mas naquele tempo não viu nada de errado. Aí eu pregando no altar, fazendo as coisas direitinho no altar, passou na mente dele assim. O que passou na mente dele? Esse pastor é bruxo. Esse pastor é satanista. E eu estava ajudando ele. Então, irmãos, depois ele me contou. Eu falei com ele, isso é seta. Isso é dado inflamado. Então, o que o diabo quis fazer? Eu que ia ajudar ele, dar ele força por meio de Jesus.
O diabo estava querendo implantar na cabeça dele que eu era um bruxo, que eu era algo errado. Então o que o diabo faz na maioria das vezes? Tenta colocar você contra pessoas que Deus está querendo te ajudar. Isso pode acontecer. Tem hora que é o próprio Deus mesmo que coloca essa suspeita dentro do seu coração. Você está em vigilância. Mas tem hora, irmão, que pode ser que seja o diabo colocando influência maligna, querendo que você tenha implicância com pessoas que não é para você ter implicância. Então, o que temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que ter conhecimento básico da palavra. Amém? Ter humildade. Não é tudo aquilo que você sentiu algo, pensou algo, quer dizer que vem de Deus. Não, você tem que ter vigilância. Tem hora que pode ser que seja de Deus, pode. Quando você suspeita de algo, o que você tem que fazer? Ficar em atento, ver os frutos. Amém? E lembrando, não é porque a pessoa em algum momento ela errou em algo, quer dizer que ela é uma árvore totalmente errada, não. Ser humano, ele tem algo que você tem abaixo, mas o ser humano, ele tem que ter a capacidade de se arrepender, de mudar, de crescer. Uma pessoa que está sempre caindo, ela está mostrando que o fruto dela é podre. Uma pessoa que está vendo a prática da mentira, do engano, entendeu? Deus não tem parte com isso não. Mas o ser humano, ele erra. Amém? Então vamos entender aqui. Setas é isso aí. Amém? Lembro também, irmãos, certa feita, eu fui na casa da minha mãe, né? Eu não vou falar qual dos meus irmãos que é. Tava lá na casa da minha mãe e eu senti uma presença maligna do lado da parede. E do lado da casa da minha mãe tem duas mulheres que moram. E ali então eu falei com minha mãe, olha, tô sentindo uma presença maligna do lado da parede aqui. Aí minha mãe falou assim, ó, ela é fulana que mora aqui. Aí quando eu tô falando assim, vamos lá. Aí o meu irmão, vou falar o nome dele não. Meu irmão falou assim, uai mãe, mas elas vai na igreja. Uma delas vai na igreja. Antes dele abrir a boca para falar, eu senti uma leve presença maligna com ele. Quer dizer que ele estava possesso? Não. Antes dele abrir a boca para falar essas palavras, eu senti uma leve presença maligna com ele. Aí na hora eu discerni que era uma seta. O diabo o quê? Esperar a moto passar, irmão. Quando meu irmão falou aquelas palavras, pouco antes, eu senti a presença maligna com ele. Eu discerni que ele estava sendo influenciado. O diabo soprou com ele assim, ó. Fala pro seu irmão que as pessoas que moram do lado lá, elas são da igreja. Ou seja, o diabo não queria que eu fosse lá orar, que eu ficasse com dúvida. Mas eu bati o pé e falei, não, nós vamos lá. Aí o que acontece? Chegamos na casa lá, orei, e a mulher desmaiou. Demônio lá, entendeu? E ele então, mandando a entidade embora, o nome de Jesus, ele e o mal foi embora. Ou seja, quando meu irmão falou assim, olha Bruno, vocês vão lá, mas aquela mulher lá, ela vai na igreja. O que ele quis dizer? Você vai perder tempo. Mas Deus me orientou e eu fui. Chegamos lá, Deus fez um agir sobrenatural no dia. Amém? Então nós vemos assim que, irmão, você tem que estar ligado com o céu. Amém? Tem que estar ligado com o céu. Porque a influência maligna, as setas, elas podem se atingir dentro da igreja, fora da igreja. O que eu devo fazer então? Ter cautela, se revestir da armadura. Se o diabo influencia pessoas, Deus também influencia. Amém? O mesmo Pedro que em dado momento foi usado pelo diabo, em outro momento também ele foi usado por Deus. Que a Bíblia vai dizer que certa feita, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, o que o povo está falando que eu sou? O filho do homem é. Aí, os discípulos falaram assim, uns falam que é Jeremias, outros falam que é Elias, outros falam que é profeta. Aí Jesus falou assim, vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra também, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Cristo, Jesus, olhou para Pedro e falou, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso não, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. Em outras palavras, não foi seu intelecto, não foi tua carne, não foi teu sangue, mas foi influenciado por Deus. Amém? Então, aprendemos isso aí, irmãos. Lembrando, tome cuidado. Nem tudo que você sente, nem tudo que você pensa é de Deus. Às vezes é seta. O que eu faço então para não ter seta ou para ficar mais forte? Jejua, ora, tenha comunhão com Deus. E esse campo a presença de Deus na sua vida vai ser um campo de proteção.
Aí na hora que as flechas virem, elas vão perder a força. Não é porque nós somos fortes, por causa que Deus na nossa vida nos faz forte. Amém? Deixa essa palavra, essa experiência, no nome de Jesus. Amém, irmãos?